Que Jesus nos abençoe nesta atividade, né, dessa noite, que é uma bênção, né, estarmos aqui, nesse retorno, não é? 3 meses já, né, Zeca? De retorno às atividades presenciais. É com muita alegria, né, nos encontrar aqui novamente. Então, hoje nós vamos ter agora a prece, os comentários do livro do irmão Jerônimo, e a meditação com minha mãe, né, com Bernadette. E logo após a meditação, teremos a palestra com nosso irmão Robson Ferrer. Mas logo depois a gente torna a avisar. Então, vamos nos preparar para a prece. Meditação depois, né? Isso. Não, eu vou fazer uma prece. Outra. Oi, amigos. Que Deus nos dê uma boa noite. Passamos um bom dia? Olha, só 3 pessoas passou, o resto não. O que foi que houve? Que Deus abençoe a nós, gente. E que tenhamos uma noite de paz de verdade. Vamos fechar os olhinhos para fazer a prece? Em primeiro lugar, Jesus, para depois nós. Levemos a mente ao alto. Busquemos a imagem mais bela daquele que soube nos orientar e continua nos orientando. Daquele que soube esclarecer a palavra do Pai Onipotente e continua esclarecendo. O Evangelho traz lições maravilhosas, aprendamos. Que tenhamos consciência do que queremos. É um momento de felicidade. É um momento de paz, de alegria. Para quem sabe vigiar e vivenciar o presente. Jesus amado, abençoai nós aqui presentes. Que a equipe espiritual, irmão Jerônimo, com toda a sua equipe, que nos assistem a cada instante. Que proteja-nos em nome de Deus e de Jesus. E ao sairmos daqui na santa paz, voltarmos aos nossos lares. Deus abençoe, amigos, e muita paz. Pronto, livro. Nós abrimos aqui o livro, é Buscando a Verdade, que é do nosso irmão Jerônimo, do irmão Jerônimo, essa lição. E ele diz assim: busca a calma. Que importância para nós em buscar a calma, no momento em que desperta o nosso dia. Vocês não podem imaginar que bom amanhecer um dia, falar com Deus e sentir fortalecido pelo amor, pela tranquilidade, pela paz interior no amor no coração e acreditar que somos capazes de vencer. Aquele dia, o que ficou, não importa mais. Se venceu ou não vencemos nada, não tem problema. O que nos importa é o agora. É o agora, como é o agora para a gente pensar e agir corretamente. Não é falar antes de pensar, mas pensar para depois falarmos. Aí nós vamos saber o que estamos realmente falando, se é bom ou é ruim. E então nós vamos falar aqui, buscando a calma, é o que o irmão mais pede. Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Queiram dele, pois,
recebê-lo na barca, e logo a barca chegou à terra que eles queriam abordar. A grandeza desta lição é bem profunda. É um convite à calma, amigos queridos. Um desafio à coragem. Ânimo o homem, animando que digo, o homem a enfrentar a si mesmo com entusiasmo, sem lamentações, caso venha a fracassar. Quando houver um fracasso neste caminhar nosso, dá uma olhada no céu se você estiver no ar livre, se não tiver em sua casa, busque uma janela ou a porta e olhe o céu e fala com Deus, com Jesus. Se é alguma coisa dos nossos familiares, peçamos a Jesus e ao Pai de misericórdia para ajudar e aí entrar numa prece silenciosa. Faz tanto bem a nossa prece quando sabemos orar. Que a prece é um rogativo, o Pai Nosso é uma rogativa a Deus, o Pai Nosso que está nos céus a nos ajudar a cada instante. E aí ele diz, essa canalização correta do pensamento funciona, em verdade, na forma do querer consciência e, na verdade, para conseguir mesmo de alcançar o seu objetivo. Se eu tiver consciência de alcançar aquilo que eu quero, e o Deus me permitir, claro que vai chegar a mim. Mas se não chegou, é porque não é a permissão do Pai. Aquilo não ia servir para nós. Então, não adianta a gente ficar reclamando, se queixando. Puxa, eu queria isso e não veio. O que foi? E dá a Deus, não é assim não. É ter a consciência de paz, amor, equilíbrio e com o poder da fé alcançar o sucesso da vida. Que maravilha! Que poder tem o amor com a fé? Que poder nos envolve a força de Deus sobre nós, que abrange tudo que estamos a querer naquela hora para a nossa felicidade. Porque se Ele não permite, nada virá a nós. E por que não há permissão do Pai? Porque sabe que não é bom para nós. Então não fica triste quando você quer uma coisa e não chega a você. Aquilo não chegou porque não ia ser bom para você, para nós. Não ia ser bom nada para nós. Então, não queiramos aquilo que não é possível, porque tudo que precisarmos, Deus, que é o Pai onipotente, sabe a hora de nos oferecer. Nós agradecermos de todo o coração tudo aquilo de bom que é capaz de termos. Essa canalização correta do pensamento funciona em verdade na forma do querer consciente e na vontade para consigo mesmo de alcançar o seu objetivo. A realização de cada ação, transformada no esforço nobre do bem, ajuda a manter a energia em equilíbrio e, com o poder da fé, alcançar o sucesso da vida. Que maravilha! Um exemplo. Você está sem trabalho e precisa daquele trabalho, porque quem não precisa de trabalho? Principalmente numa época como esta. Não vá à procura do trabalho sem fé. Acreditai por caridade que você tem capacidade de alcançar aquilo que busca. Precisamos de um trabalho? Precisamos. É o grande ou pequeno trabalho que nos ajuda no sustento da vida. Sem ele, o homem não pode ser feliz. Mas acreditai na sua capacidade. Tem pessoas que vão em busca de alguma coisa, será que eu vou alcançar? Ou esse será já foi tudo negativo? Não, gente. Esperança e fé. Olha, a fé tem um poder tão forte, tão grande, que a gente não pode imaginar. Quantas realizações sucedem na vida nossa através da fé.
Oh, meu Deus, obrigada por tudo que eu estou a receber. Da dor aos problemas máximo ou mínimo. Agradecer, gente. Será que nós só temos agradecimento só com o que é bom? Em saber agradecer é bom demais. A dor vem, agradeça a Deus. E esta dor vai nos ajudar a alcançar tudo de bom para a nossa felicidade. Deus nos ajude, amigos queridos. À medida que aumentamos de cada escala de valores, aumenta a personalidade, cedendo lugar ao idealismo para a moral. Que bom. Os conflitos íntimos desaparecem, porque a meta é cada pessoa sair da agitação em que se encontra. Nesse sentido, basta lembrar aquele adversário a advertência que digo do mestre, quando sentenciou que a fé transporta montanha. Que maravilha! A fé transporta montanha. Não são as montanhas geográficas, mas as montanhas de maldades contidas em nós. Estas montanhas fazem com que a gente sofra, adoeça, fracassa, e nada de bom podemos alcançar. Este fracasso é uma perdição de vida, que não permite a gente viver em paz. Não, nós temos o que merecemos. Olha o dia lindo no seu despertar. Sinta-se feliz neste corpo, porque a vida continua. A vida continua, ninguém morre. Vocês sabem dessa verdade, ninguém morre. Estamos nós ligados a este aqui. Esse aqui é quem morre. Eu não sou ele. Eu sou eu, Bernadette, espírito. Quem morre é ele, porque minha vida continua. Quantas vezes já descemos aqui? E quantas vezes ainda desceremos ao planeta? Nunca esqueça o que Jesus diz, eu sempre lembro-me dessa frase de Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Que são os mundos, olha, mundos, que circulam no espaço imensurável. Quando sairmos daqui, se não prepararmos bem a nossa jornada na caminhada, nós nem sabemos a morada que vamos alcançar. Mas eu volto aqui, não sabe? Depende da sua tarefa bendita aqui no caminhar, sem olhar para trás, sem sentir aquele medo e temor das coisas, mas avança com alegria. Sentimos medo de alguma coisa assim, mas não é assim, aquela coisa que assuste, que traga amargura em nós. Mas agradeça a Deus que nos dá coragem para viver em paz. E este viver em paz só depende de cada um. E aí diz o irmão, não pense, não fale sem pensar, mas pense antes de falar, porque o seu pensar para falar vai oferecer a você o equilíbrio daquilo que você vai expressar. De viver em paz para consigo mesmo, ter consciência do que quer. Para que nós queremos? E porque eu quero isso e aquilo vem agonia? Eu quero, por que eu não consigo? Tudo errado. Tudo errado, meus amigos queridos. Nos entreguemos com o coração cheio de amor, de paz, para que esta força bendita da paz, com a tranquilidade, nos ajude a avançar. Agora nós vamos nos preparar mais uma vez para depois ouvir a mensagem do orador que já chegou. Tire os objetos do seu colo, se sinta livre. Quando nós vamos falar com Deus, devemos estar em nossa casa, onde quer que seja. Deixe o seu corpo livre.
Se tivermos sentados, chega, deixa nossos na cama, por exemplo, quando ao levantar e ao deitar. Se sinta livre. Fala com Deus na sua força bendita de amor e fé. Comece a mandar a prece para os seus familiares, para ter uma noite de paz como você quer para você. No amanhecer, a mesma coisa. E aqui agora vamos fazer isto. Esquecer tudo lá fora. Nada para nós aqui agora é importante. De coisas de fora. O importante para nós é o que estamos a ouvir e vamos continuar ouvindo aqui, preparando o nosso espírito para uma noite de paz e um lindo amanhecer. Relaxem. Relaxem. Inspira profundamente. Deixa este corpo bem leve, solto, bem livre. Sua mente livre de tudo lá fora, não importa o que está lá fora. O que importa somos nós aqui, Jesus e toda a sua equipe do bem. Torne a inspirar. Inspirando profundamente. Torne a inspirar, amigos queridos. Expirando profundamente. Como vê, este é o trabalho nos preparando para ouvir com toda a nossa fé e coragem, e sabedoria também, a mensagem que vamos receber. Mas não esqueçamos, este momento somos nós e Jesus aqui agora. Nada o mundo lá fora me interessa. O que me interessa é estar bem aqui. Torne a inspirar. Expirando calmamente. E agora? Vamos sair um pouco? Vamos à beira de uma praia. Vamos relaxar um pouco, receber o ar puro da natureza. A energia benéfica que penetre em nós, que deixe o nosso corpo bem livre de tudo de ruim. Imaginemos os pés pisando naquela água fria, deste mar tão lindo, e nós apenas molhando os pés descalços na areia. E olha distante. O que estamos a visualizar? Um barco. Quem será que vem naquele barco? E nós todos paramos para olhar. O barco se aproxima. E quanto mais o barco se aproxima, mais ficamos curiosos para saber quem vem nele. Podemos fazer esta criação benéfica agora, pensamento positivo, visualizando este quadro? Podemos sim. Quem age é o nosso pensamento. E o barco se aproxima. Observamos que vem Jesus. Jesus, feliz da vida, como sempre, como Pai onipotente, que enviou ele, o Deus onipotente, que enviou ele para nos socorrer. Palavras belas que nos instrui, nos educa, nos impulsiona sempre para a frente, para o alto, pedindo a nós que o que fica não nos interessa, que aquele que planta, colhe. Nós semeamos, colhemos, semeamos hoje, a colheita amanhã. Hoje estamos colhendo o que semeamos ontem. Amanhã iremos colher o que estamos semeando agora. E Jesus chega. Olha para todos nós. Imaginemos este quadro e vivenciemos por caridade. Os pés descalços na areia, água fria batendo em nossos pés. O calor desaparece do nosso corpo e sentimos a grandeza de Jesus diante de nós. E ele diz com todo amor e carinho:
Vinde a mim, benditos do meu Pai. Oh, minha gente querida, imagine ouvir Jesus dizendo assim: vinde a mim, benditos do meu Pai, e eu vos aliviarei. Meu Deus, que poder, que força, que energia, que fé, que amor. Profundo Jesus, ao descer ao planeta, vivenciou entre os homens rebeldes, que foram muitos de nós. Ensinou a luz da verdade e foi conduzido a uma cruz. E nós, o pouco que lá, ele pediu: Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. E nós nem sofremos o que não tem, homem nenhum sofre aqui na terra o que Jesus sofreu quando aqui passou. E por que nós sofremos com as coisas tão simples? Por que nos atormentamos se temos um lar? Ao sair daqui, voltamos ao lar. Um leito para dormir. O pão de cada dia para nos alimentar. Enquanto quantos nada têm. Será que nós não temos capacidade de mentalizar essas passagens e nos engrandecer perante Deus, implorando misericórdia em favor de todos os nossos irmãos? Será que não aprendemos nada com o Evangelho que nos explica, com tanta clareza, que é Jesus repetindo todas as verdades? Oh, amigos queridos, em nome do Senhor Jesus, vamos aprendendo. Torne a inspirar, profundamente relaxando, para aliviar qualquer dor que você esteja sentindo no corpo. Tem alguém aí, mais de uma pessoa, na cervical, transmitindo dorzinha. Aprenda a respirar profundamente, soltando essa energia que não está boa em você, com seu corpo todo relaxado. Inspira, expira. Inspirando, expirando. Agora visualize Jesus Cristo. Nós vamos receber um passe agora dos amigos do bem que estão aqui para trabalhar em nós. Então, a dor que alguém estiver sentindo vai desaparecer. É só ter fé, porque fé é ter poder. É acreditar na força divina sem oscilações nenhuma. Fé é um poder extraordinário com o amor. Pai, obrigada por tudo. Que esta noite, ao ouvir o orador que já chegou, Senhor, possamos entender toda a linguagem, com muito amor e carinho, tomando para nós mesmos. Muita paz, amigos, e que Deus ilumine nossos seres com a doce claridade das virtudes. Muita paz, muita paz. Inspire, expirando novamente. Inspire, expirando, abrindo os olhinhos com alegria, sentindo o amor no coração, e vamos ter a honra de ouvir o orador de hoje. Muita paz. Agora nós convidamos o nosso irmão Robson Ferrer, que é trabalhador da Casa de Oração Bezerra de Menezes, e irá abordar educação para enfrentar as tentações. Que Jesus esteja conosco. Seja bem-vindo, viu, Robson? Obrigado. Quer tocar uma música antes? Pronto, toca uma musiquinha antes, Valdemir, por favor.
Espera, neles a boa semente. Marchai, ó ceareiro, segue em frente sem parar. Na seara do Senhor temos muito que trabalhar. O bom trabalhador nunca para de lutar. Segue em frente, para a vitória alcançar. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta casa de amor, de luz e de caridade que está nos oferecendo nesse momento a possibilidade de nós estarmos presencial, virtualmente, refletindo sobre uma temática extremamente oportuna, necessária e, por que não dizer também premente, considerando o nosso estágio evolutivo e o momento no qual estamos passando coletivamente, que é a transição planetária, que está nos convidando a todos a pensarmos a respeito dessa educação para enfrentarmos as nossas tentações. E se nós formos fazer uma lista dessas tentações, provavelmente não caberiam no nosso caderno, na página na qual nós estaríamos discorrendo a respeito delas. Porque são tantas as tentações que nos paralisam, que nos motivam, que nos deixa paralisados do ponto de vista da objetividade da vida, que nós não saberíamos, por certo, elencar quantas são e qual a mais difícil de libertar-se. Porquanto, conforme veremos no decorrer do trabalho, o Espírito Joana de Ângeles, assim como outros tantos, mas esse especificamente no livro Desperte, Seja Feliz, ela nos faz uma série de reflexões em torno desta temática, as tentações e os seus enfrentamentos. E como não pensar nesse processo de conquista da felicidade,
do alcance do bem-estar interior, sem que nós não revisemos, sem que nós não olhemos de frente, de cara, despidos de nós mesmos, ante a essas tentações do mundo, que fazem com que nós não avancemos do ponto de vista espiritual e moral. Uma vez que a destinação de todos nós é para a felicidade. A destinação de todos nós é para alcançarmos a condição de espíritos do ponto de vista psicológico, emocional, maduros. Fazer com que nós nos reconheçamos espíritos imortais, espíritos dotados de todos os atributos, de todas as virtudes divinas. Por esta razão, disse Jesus enfaticamente: vós sois deuses, brilhai a vossa luz. E para que a nossa luz brilhe, ecoe e seja capaz de iluminar outros que ainda se encontram à semelhança de nós mesmos na sombra, é preciso que nós visitemos esse olhar, ou através dele, para elas as tentações. Porque observemos, já nesse preâmbulo inicial, que o próprio Cristo, ele fora tentado, segundo as escrituras evangélicas, quando lá estava em um processo de renovação íntima para vivenciar a epopeia da sua missão entre nós, ele precisou daqueles 40 dias de refúgio no deserto. E lá ele fora visitado pela tentação do inimigo, do demônio, que queria modificar-lhe a sua missão, oferecendo a ele aquilo que já era dele próprio, o mundo. Então, se ele, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, ou como nós vemos na questão 625, o modelo, o guia da humanidade terrena, fora tentado, embora não sucumbido, imaginemos eu, Robson, imaginemos nós outros, que ainda estamos na fase limiar, na fase inicial desta caminhada para o grande encontro com a luz, que não é outra coisa que não seja a nossa centelha divina, a nossa essência espiritual, conforme aqui já dissemos, quando Jesus assim pronunciou que éramos deuses, e que poderíamos também fazer tudo quanto ele o fez e muito mais, mas que dependeria da nossa vontade, do nosso empenho, do soerguimento de nós mesmos, de fazer com que as nossas tentações elas pudessem ser modificadas de tentações para virtudes, de tentações para instrumentos capazes de nos favorecer condições de soerguimento moral, ferramentas. Porque nós vemos também no livro dos Espíritos e em toda a codificação que as paixões, enquanto um símbolo também dessas tentações muitas que carregamos, e eu já ouvi dizer que tentação é tudo aquilo que você foge no desejo de que ela te alcance. Nós vivemos em um mundo em que essas paixões e esses apelos mundanos são constantes, diários, que nos sufocam, nos asfixia, que fazem com que nós não divisemos o olhar, a percepção, para uma realidade transcendental, para uma realidade divina, na qual todos estamos sendo convidados a viver.
E não é da agora, não é por esse momento transitório que também estamos passando com a pandemia tão propalada, mas pelo fato de que nós estamos caminhando para a luz. E como dissera o Cordeiro de Deus, não pode chegar ao Pai e vê-lo com as impurezas da alma, com o coração carregado de mágoas, de ressentimentos, de desejos ignóbeis, de comportamentos vis que ainda nos atrelam, nos aprisionam a um mundo como o nosso, que por mais belo, por mais atrativo, por mais sensorial que seja ele, e todas as possíveis perspectivas de um vir a ser, dentro das satisfações e necessidades humanas, mas ainda é um mundo de transição. É um mundo ainda empobrecido de valores morais que fazem com que nós nos categorizemos como um mundo de provas e de expiações. Por mais repetitivo e banalizado seja esta expressão da categoria do nosso planeta, mas é algo que nós precisamos avaliar, porquanto somos nós que o mantemos nesta faixa etária vibracional, por conta das tentações, por conta dos apelos mundanos, das necessidades que colocamos como sendo necessárias, úteis, aquelas que nos trarão felicidade, paz, supostamente. E quando as obtemos e nos resvalamos nessas paixões e nessas tentações mundanas, nos cansamos, sentimos um peso de consciência de que não deveríamos ter feito, porque a vida igualmente, paralelamente, nos convida a outras possibilidades, a outros investimentos, não mais apenas transitoriamente daquelas da matéria, que embora necessárias, que ainda prazerosas que sejam, mas não constituem para nós a finalidade primordial pela qual nascemos e fomos criados por Deus. Por isso que nesta noite de quinta-feira, dia 14, é preciso que nós voltemos esse olhar para um processo reeducativo, para um revisionamento de valores, de necessidades, para que quando desse grande encontro conosco mesmo, mediante o processo natural da desencarnação ou da morte, não sejamos surpreendidos quando lá chegarmos, destituídos da indumentária celestial, daquela mesma que Jesus, ou o Senhor da parábola citada por ele, questionara aquele penetra da festa das bodas de Caná. Meu amigo, perguntara o homem, o que fazes aqui? Que não estás vestido com a túnica nupcial? Que nós sabemos hoje, mediante os ensinos dos Espíritos, que é a nossa vibração, que é a qualidade vibracional que expressa e caracteriza os homens e as mulheres de bem. Aquelas almas mais aquinhoadas de valores morais, e aquele homem, às semelhanças de muitos de nós que queremos as bem-aventuranças, a entrada nos portais dos mundos celestiais, mas ainda estamos desprovidos desta veste, desta roupagem perispiritual, porque a questão é esta: o perispírito, esse corpo sutil que caracteriza a nossa história de vida, que diz verdadeiramente quem somos. Não precisa dizermos
quem é o outro. Porque o nosso corpo perispiritual já nos revela, já nos caracteriza. Se não houver a coragem, a vontade, a disposição para um processo reeducativo da alma, a partir dessa proposta de mudança que a doutrina espírita se assenta, conhecida tão bem por nós e que essa casa, há mais de 50 anos, vem propondo a cada um de nós, que não é outra que não seja a reforma íntima, a mudança de dentro para fora, ou como diria Emmanuel, e se o tempo nos permitir, veremos, a necessidade da renovação íntima do dia a dia, porque não basta apenas desejar, não basta apenas querer, ou sequer mesmo alguns movimentos voltados para esta proposta de mudança, de transformação. Ela precisa ser constante, diária. Ela precisa ser uma proposta de vida, de uma encarnação, para que despertemos, seja no dia seguinte no corpo, seja no dia seguinte fora dele, com a consciência apaziguada. Com a consciência do dever cumprido, da certeza de que militamos em prol da causa maior, de que o nosso investimento e a nossa proposta humana e espiritual foi validada, não pelos espíritos, não por esta casa, Deus, Luz e Verdade, ou tantas outras que queremos aqui citar, mas pela consciência, onde se encontra inscrita a lei de Deus no homem, portanto, é ela que nos absolve. E é ela que nos condena mediante as escolhas, mediante as ações que fazemos no dia a dia. Por esta razão, é chegados, então, os tempos. Os sinais dos tempos aí estão, com ou sem pandemia, para nos dizer que estamos encerrando uma etapa de experimentações na Terra. De que o que precisávamos viver do ponto de vista das coisas do mundo, já as vivenciamos. Já os obtivemos. Agora é hora, para aqueles que querem segui-lo, tomar a devida decisão do enfrentamento de si mesmo. Conforme vemos na pergunta 919, também do Livro dos Espíritos, em resposta, um velho sábio da antiguidade já vos dissera: conhece-te a ti mesmo. Como enfrentar educativamente e não pela força, pela imposição, pelas práticas exteriores ou com as barganhas de Deus, com Deus. Como poder enfrentar as tentações se eu não me conheço? E se não me conheço, como poder conhecê-las, já que sou automaticamente conduzido por elas? Sob os influxos dos pensamentos e da vontade dos outros, que nos excita, que nos levam às paixões e às necessidades primárias desse mundo que aqui estamos falando e que nós tão bem o conhecemos. Porque somos viventes não de uma, mas de várias, dezenas, centenas, quiçá milhares de experiências em mundos como o nosso ainda, de provações, de expiações. Mas uma porta se abre, em que pese ser ela estreita assim, nos convidando ao raiar de uma nova era, de uma nova fase, em que essas tentações estarão ainda presentes conosco, mas não na intensidade, na volúpia, na sofreguidão com que hoje, agora, nos permitimos e nos
esbaldeamos, fazendo com que a humanidade terrena seja vista pelos mais elevados como sendo uma humanidade inferior. Uma humanidade na qual não consegue ver para além de si mesmo, ou como diria a mentora de Divaldo Franco, do umbigo para baixo. As sensações que as tentações remoem, agitam, ativam quais vulcões, a ponto de abandonarmos tudo, família, filho, marido, mulher, profissões bem conceituadas e posições sociais bem vantajosas, para viver momentos de paixões, momentos de tentações que o mundo nos oferecem a peso de muita dor, de muito sofrimento mais tarde. Por esta e tantas outras possíveis situações ou realidades, esse espírito nobre, amigo, que nós o conhecemos como Joana de Ângeles, veio então nos convidar dentro da sua série psicológica, que é um tratado psicológico de doutrina espírita, de conhecimento de si mesmo, para começarmos a melhor nos decidirmos o que queremos para nós. Nesse particular, lá no nosso canal Roteiro Espírita, está nesse momento passando uma palestra feita por nós sobre eu posso fazer decisões. Eu posso fazer escolhas. Sim, nós podemos. Lembram-se desse encarte, dessa chamada de Barack Obama? Sim, nós podemos fazer a revolução. Nós podemos fazer a mudança que já queremos ver no mundo, conforme propôs Mahatma Gandhi. Sim, nós podemos fazer com que a terra vibre amor, que a terra possa viver dias de alegria, de felicidade, de não pandemia, se assim o quisermos, porque nós temos o livre-arbítrio, a gente tem a possibilidade de escolher. Tem algo mais poderoso do que isso? A nossa capacidade de decidir quem queremos estar lá em cima no poder, na condição de presidente, de governador, de prefeito. A decisão do mundo, acreditem, se é que nós acreditamos, está em nossas mãos. Mas por que nós não conseguimos mudar, embora o desejo e a vontade? Tão somente porque nós não nos conhecemos. Tão somente porque não olhamos para dentro. O movimento ainda tem sido para fora. E lá fora, elas estão, as mãos cheias. Sabem quem são? As tentações. A tentação do chocolate, da pipoca, da Coca-Cola, a tentação da pizza, da feijoada e tantas outras tentações prazerosas que nos paralisam ante uma dieta necessária. Ante uma necessidade de medicamento para manter a regularidade do corpo saudável. E quantas vezes a gente desafia, fugindo na calada da noite, abrindo a geladeira para que ninguém veja, comendo aceleradamente
ou prazerosamente depois correndo na esteira para tentar amenizar a consciência de culpa pelo excesso de peso. As tentações, que eu chamaria também as tentações brancas, nos dizer de Joana. Aquelas que o mundo as vê e permitem, e que a gente faz prazerosamente. Finais de semana, no feriadão que tivemos recentemente, ou no próprio dia a dia, porque a gente já não consegue mais separar o que é um e outro. Antes, na minha época, se posso dizer assim, existiam períodos pré-determinados do que era final de semana, do que era semana, do que era feriado, do que era feriadão. Hoje é uma mistura só. Porque a gente vive atropeladamente todos os dias do dia nesse afã de gozar, de curtir, de prazer, de excessos. E aqui a gente não fala, seja para os presenciais, sejam para os virtuais. Que Deus os abençoe também. Não estamos fazendo apologia à falta deles. Longe disso. Mas, mediante o bom senso, daquilo que posso, daquilo que não devo, começar a melhor escolher. Eu posso fazer escolhas, sim, eu posso. E a gente só evolui, a gente só enfrenta quando a gente escolhe. O processo de amadurecimento psicológico começa quando eu deixo que o outro deixe de escolher por mim. Eu tomo as rédeas da minha vida. Ela é minha e eu a conduzirei da forma que eu acredito que seja melhor para mim. Tendo que pagar o preço que o mundo impõe para poder, muitas vezes, fugir dos espetáculos circenses que a vida todos os dias nos oferece como pílulas prazerosas. Como sendo o homem e a mulher feliz que vemos nas famosas propagandas de margarina. E como muitas vezes a gente não tem aquilo que eles nos oferecem, a gente acredita que precisa de alguma sorte para satisfazer o ego, para amenizar a consciência de culpa porque não conseguiu alcançar aquele nível de sucesso. A gente vai fazendo escolhas em menores dimensões que, ao mesmo tempo, nos levam a um estado de infelicidade, de inquietação, de ansiedade, de medo, de insegurança pelos resultados advindos. Quando que já temos um roteiro espírita que nos conduz, que nos direciona, que está assentado dentro do processo educativo de Jesus Cristo, o modelo, o guia. Por esta razão ele dissera: aquele que quiser me seguir, que abandone tudo, que não olhe para trás, que me siga. Porque eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai, a nossa destinação última, que não seja por mim. Que não seja mediante um processo educativo tenaz, do abandono de si, das coisas do mundo. Vai, vende tudo que tens, me siga. Vem, eu tenho o roteiro. Eu tenho as bases do reino de Deus. Estou lhe convidando a fazer parte desse empreendimento.
Ele não nos impôs, ele não estabeleceu condições, ele nos convidou, deixando a cada um de nós a liberdade de escolher querer ir ou não. Por esta razão, embora tenha se inquietado, entristecido e até mesmo chorado, no dizer de Amélia Rodrigues, quando aquele jovem rico abdicou do convite de Jesus para participar daquela corrida de bigas, ele não impôs, ele não disse o que diríamos possivelmente: tu vai ver, daqui 2 dias tu vai morrer. Você não está vendo que você vai participar daquela corrida e os cavalos vão passar por cima de você, você nem vai ganhar a corrida e nem vai ganhar a vida. No mundo, existem tentações. Essa é mais uma das muitas que mexem com os nossos olhos, que nos atentam, que faz com que a gente não pense madura e equilibradamente, entendendo que aqueles outros que já passaram não obtiveram resultados satisfatórios, que as histórias deles, embora deles, nos servem de referência, de reflexão. Isso não significa dizer que não tentemos, que não façamos escolhas, que esperemos que caia tudo do alto ou que venha um espírito de luz e diga o que devemos fazer. Não é bem assim, porque seríamos autômatos. Não teria valor a evolução desta alma se ficasse dependente, imobilizado, esperando que os céus digam para o que veio e o que deve ser feito. Mas quando a gente toma por divisa aquela frase emblemática do Paulo, em um processo educativo feito por ele mesmo, a preço de muita dor e sofrimento, mas conseguiu alçar uma condição consciencial, madura, psicológica e emocionalmente, para dizer, já próximo do seu fim, da sua estadia entre nós. Todas as coisas me são lícitas, até mesmo as tentações, mas nem todas me convêm. Porque as minhas tentações hoje são aquelas que dizem respeito às do Cristo, às de Deus. São para elas que a minha alma grita, os meus olhos mexem, a minha paixão me toma e eu esqueço do mundo. Porque o Cristo, à época, dissera também: do que adianta ganhar o mundo e perder a vida? E não são poucos os espíritos, ou espíritos espíritas, se quisermos, que estão perdendo a vida por conta do mundo. Bem aquinhoados, bem posicionados econômica, social, culturalmente, com um conhecimento vastíssimo das letras e do entendimento da doutrina, mas quão pouco chegaram do outro lado da vida, conscientes de si mesmo. Porque apesar de todo o conhecimento e todas as oportunidades de transcender nesta última encarnação, escolheram as tentações do mundo. Ou como dissera Jesus à sua época, e vai também dizer Joana de Ângeles, aqueles dias não são diferentes dos de hoje, em que pese as mudanças sociais e culturais, mas as morais continuam para e passos semelhantes. Mas Jesus já nos alertando, visto que a sua mensagem ficaria como que atemporal, ele dissera: esforçai-vos para adentrares a porta estreita da vida. Pois que esta é a porta da salvação.
Acautelai-vos para não adentrares as portas largas da vida, visto ser estas as da perdição. Poderíamos nos perguntar agora, quais delas mais frequentemente nós as frequentamos? As largas ou as estreitas? Porque mediante a escolha, nós já teremos uma noção da quantidade, do peso, do tamanho, da medida das nossas tentações. Sim, é proporcional ao tamanho da porta pela qual transito diuturnamente. Nesse ponto, e antes de vermos propriamente a mensagem, estou de olho no horário, a gente vai dar uma olhada aqui rapidinho no que diz Emmanuel nesse livro, Fonte Viva, e uma mensagem que particularmente, dentre todas do livro, são mais de 200, é a que eu mais gosto, acredito eu. É a de número 107, que chama-se Renovemo-nos Dia a Dia. Porque se nós estamos falando desse mês de educação, como educarmos-nos para o enfrentamento das tentações, hoje particularmente, é preciso que tenhamos esta noção emanuelista. Quando ele diz assim, a partir de uma citação de Paulo de Tarso, um braço direito de Jesus, embora não o conhecendo presencialmente. Mas lá em Romanos 12:12, ele vai dizer, transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Olha como é impactante essa fala de Paulo aos Romanos. Vou repetir. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, pela capacidade de pensar para melhor escolher. Posso fazer escolhas? Sim, deve, mas aquelas que estejam diretamente ligadas à vontade do Pai. Para que proveis qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para com os vossos filhos, todos nós. Do contrário, não haveria razão de estarmos aqui nesse ir e vir através das reencarnações para o alcance desta felicidade que haveremos de despertar em nós. Lembremos-nos do título do livro da mensagem de hoje. Desperta e seja feliz. É o convite psicológico de Joana de Ângeles. É a proposta divina para todos nós, seus filhos. Que acordemos hoje, amanhã, felizes, não pelas conquistas das coisas do mundo, mas, sobretudo, pelas conquistas das coisas de Deus. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa. E a partir daí ele discorre dizendo, não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. E aqui ele já traz alguns indícios de tentações do mundo. Quer ver? Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Quem aqui entre nós não precisa levantar a mão? Menos ainda falar. Mas quem de nós aqui não sente um leve desejo de mais títulos, de mais recursos financeiros, de mais possibilidade de conforto e maiores considerações sociais? Quem de nós não pensa assim, não deseja assim,
não se movimenta assim, mesmo estando aqui, mesmo já imbuído no desejo de praticar o bem. Mas o que nos move ainda coletivamente, como sendo fruto de um processo individual da humanidade na Terra, são essas coisas. Por esta razão, o tempo maior da nossa existência, se eu estiver equivocado, me digam. Bota aí no chat. A maior parte da nossa existência no quesito tempo, dedicação, são para elas. Se sobrar tempo, porque nos feriadões eu vou descansar, que ninguém é de ferro, e eu não sou Jesus. Mas se der tempo, eu não desencarnar nesse meio tempo, se o corpo não ao quebrar de vez, eu vou pensar em fazer algo para o outro, ou para mim mesmo, na verdade. A gente nunca faz nada para ninguém, é equívoco nosso. Tudo que eu faço, supostamente para o outro, é para mim que eu estou fazendo. O outro é apenas uma possibilidade de eu sair de mim mesmo, da minha prisão, do meu egoísmo, da minha autocela, para socorrer aquele que está na sua cela. Seguindo, ele ainda diz assim: renovemo-nos por dentro, educar-se para enfrentar as tentações, passa obrigatoriamente pela renovação íntima de dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrima, porque você venceu uma tentação que você já carrega há 3, 4, 5 reencarnações, é impossível fazer em uma só porque você ouviu uma palestra aqui no Deus, Luz e Verdade. Não existe isso. É um trabalho de uma vida, de uma existência, quando não, de 2 ou 3. Bastemos que pensemos em Paulo de Tarso. O trabalho de mais de 60 anos de dedicação em prol de uma mudança de dentro para fora. E ele ainda vai considerar, aparentemente com humildade, talvez não, mas de um reconhecimento que, apesar de tudo, não conseguiu realmente debelar-se dessas tentações. Porque o mal ainda é para muitos de nós uma tentação. O bem que eu quero fazer, diz Paulo, eu não consigo. Mas o mal que já não quero, eu faço. Isso para mostrar que aquele homem considerado o grande divulgador do evangelho nascente, após ter feito todo aquele processo de ressurreição, de renovação no dia a dia, ainda era capaz de fazer o mal que não queria, não é porque faço 1, 2 caridades que eu já devo me considerar santo, superior. Impossível. Por mais que 20 anos eu tenha de uma casa como essa ou como a nossa, a Cobem, a Casa de Oração Bezerra de Menezes. Por mais trabalhos que eu realize nesse meio tempo de existência, a gente está tirando o grosso da pele para começar ainda o trabalho emorredouro de autotransformação. Mas se não começamos agora, muito possivelmente não alcançaremos depois. Para a gente fechar aqui. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Aí vem o processo laborioso para o enfrentamento das tentações, para quem verdadeiramente deseja superar-se. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão seja acrescentada.
a visão acrescentada para percebermos Deus em nós. Para percebermos já a luz que sai de mim ou que já existe no outro. Porque essas tentações já foram, se não 100% superadas e erradicadas, mas já foram mexidas, já foram enfrentadas, já foram vistas. E se eu não consigo hoje, conseguirei amanhã, dentro do esforço e da vontade de alcançar. Aí ele diz ainda, facilidades materiais e tentação gostosa. Facilidades materiais, quem não gosta, hein? Costuma estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Nessa passagem citada, em que o inimigo tentou Jesus no deserto, era o que ele estava propondo a Jesus. Olha que equívoco, insensatez. Tudo aquilo era dele, mas ele, na tentativa de subornar Jesus em relação a Deus, oferece o mundo, todos os prazeres, todas as riquezas do mundo, como se aquilo não fosse de Jesus. Como nós somos facilmente atraídos pelas vantagens do mundo, nos corrompemos por uma posição social, por uma posição hierárquica no trabalho. Tantos anos sustentando uma ética, uma moral, um discurso, e às vezes o dobro do salário já denota que eu já me esquivei daqueles princípios e valores pela forma, não pela conquista, com que eu me permiti aceitar aquele bônus. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. E conclui, apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, a partir dos enfrentamentos, das tentações que cada qual sabe, as quais carrega. Onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução, educação para o vencimento das tentações, mas somente pela execução de nossos deveres na conscientização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Perguntaria aos senhores e senhoras presentes, presencial e virtualmente, será que nós conhecemos a perfeita vontade de Deus para conosco? Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer todas as manhãs e todos os finais de dia, para nos aproximarmos na escuta. Bem-aventurados aqueles que têm ouvidos de ouvir, bem-aventurados que têm olhos de ver, para que na escuta e na visão percebamos qual é grande a vontade de Deus para conosco. E para a gente encerrar, acredito que estou dentro do tempo, eu vou trazer a mensagem que foi a base das ideias aqui apresentadas durante esse trabalho de hoje, para que a gente conheça na íntegra e nos mobilizemos a chegar em casa, se não tivermos antes comprar aqui na livraria o livro Desperte, Seja Feliz. Para a gente rever, refletir e, quem sabe, começar a fazer um planejamento para agora, a partir de hoje, dia 14 e dias seguintes. Enfrentando tentações, é o capítulo 5 do livro citado. Perseguido, estivestes a ponto de também agredir. São as tentações que nos tomam pelo impulso e pela força do emocional. A gente, como diz ela, Joana,
a gente reage por conta dessas tentações. O homem e a mulher, devidamente amadurecidos psicologicamente, já não mais reagem. Eles agem pela consciência do dever, daquilo que lhe é melhor, a fim de que os resultados estejam de acordo com a sua proposta de vida atual. Então, perseguido estivestes a ponto de também agredir. Acusado, experimentastes o desejo forte de revidar. Quem de nós não deseja de quando em quando dar um revide daquilo que fazem com a gente, hein? Se pudesse, a gente torcia o pescoço e pac! Que nem quando matavam antigamente no interior as galinhas, eu acho que era assim. Difamado, visto a oportunidade de investir contra os teus destratores, desmoralizando-os. Enfermo, foste quase vencido pelo desânimo. Aturdido, experimentastes o vinagre da amargura. Traído, percebestes que a solução seriam as acusações ácidas. Esbordoado pela indiferença, querias devolvê-la com rancor. Apontado pela ironia e pelo descrédito, por pouco não sucumbiste ao quebrado. Ou seja, ela nos apresenta aqui algumas situações muito comuns e pontuais daquilo que eu e muitos de nós vivemos no cotidiano do dia a dia. E que são tentações de revide, de pagar com a mesma moeda, de agir da mesma forma, olho por olho, dente por dente, ainda somos tentados a agir assim. E aí ela diz: felizmente, as tentações não te deixaram piorar o quadro das provações redentoras. Isso para quando nós estamos sustentados na fé, segurando na mão de Deus e de Dona Bernadette. Porque senão a gente escapole mesmo, foge. Nada acontece, porém, que não seja para melhor quando se sabe retirar o bom proveito da situação. Para isso, bom senso, autoconhecimento. Reflexão em torno do que se quer hoje diante das possibilidades oferecidas. Ninguém cresce, anotem, moral e espiritualmente, sem a presença mortificadora da tentação. Porque são elas que vão aferir a nossa capacidade de coragem, de força, de dedicação, de fé. Ou se somos tão somente pretendentes desse reino de Deus proposto por Jesus. E aí ela continua dizendo: as tentações, seja ela qual e na sua dimensão que for, são as pedras da estrada, criando impedimentos à movimentação dos viajantes do progresso. São os espinhos cravados nas carnes do coração, ferindo a cada contração muscular. E quem de nós já não passou por isso? Constituem também os estímulos à vitória, à transformação íntima para melhor. São o aguilhão que impele para a frente todo aquele que lhe padece o acúleo. As tentações, por sermos humanos de carne e osso, que nos levam à irritação, ao revide, não são maiores do que aquelas outras que fazem arder as emoções profundas e se apresentam como tormentos ocultos do sentimento, do sexo, dos vícios. Olha as tentações. E outras que a ambição desmedida sussurra aos ouvidos da alma. Nesse ponto, a gente poderia, pena que o tempo não permite, discorrer sobre Judas, que diante da tentação de querer mudar o mundo, de resolver o problema daquelas almas, embora amando Jesus, se deixou levar pela tentação e o vendeu por poucas moedas. E diante do fato ocorrido e da consciência do que acontecera, precipitara-se
ao suicídio. A vida sem tentações ou testes de avaliação moral perderia o seu colorido e as suas motivações de crescimento. Finalizando, ela diz: enfrenta as tentações com estoicismo, em paz de espírito. Elas te ajudam a vencer as limitações, o egoísmo, a jactância e a presunção orgulhosa. Descobre-te frágil, como realmente o és, e adquire com elas as forças para serem resistente contra o mal ainda existente em ti mesmo. Cada vitória nesta área será conquista para mais valioso tentame. Mesmo Jesus, finaliza o texto, o sábio por excelência, foi tentado, ensinando-nos que, se a tentação é fenômeno humano, a resistência contra o mal é conquista divina e, acrescentamos, individual. Por esta razão, amigos e amigas, os aqui presentes no salão do Deus, Luz e Verdade, os que nos acompanham pelo canal dessa mesma instituição. Que a gente possa hoje, nesta noite, nos dias que se seguirão, refletirmos melhor a respeito de quais são as tentações que ainda carrego dentro de mim e que para muitos de nós ainda são ocultas e algumas outras conscientes e que eu deixo que elas me tomem. Para que uma dor maior superlata não advenha contra nós, para aprendermos que já não precisamos mais de tantas coisas que nos prendem e que nos paralisam a mundos ainda como o nosso, que por mais belo, florido e iluminado que seja pelo astro-rei, ainda é um planeta de uma categoria abaixo daquela da qual já poderíamos estar. Sendo assim, convidamos a todos a pensarem, refletirem, a fim de que, quem sabe, amanhã, e ainda nesta encarnação, façamos melhores escolhas para que os resultados possam ser mediante aqueles que já queremos para nós. Portanto, lembremos-nos, eu posso fazer escolhas, mas as façamos sempre aquelas que nos aproxime do divino amigo Jesus e da sua proposta do reino de Deus em nós. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Então, nós agradecemos ao nosso irmão Robson Ferrer pela palestra da noite, que veio nos abrilhantar, nos encher de novas perspectivas de crescimento. E para encerrar a atividade da noite, pedimos ao nosso irmão Valdemir que faça a música que será a nossa prece final. Nesta casa de repouso, em que ora busco abrigo, tem Jesus com meu consolo. Nesta casa tem um amigo, tem uma porta sempre aberta, uma janela para o mar. Tem dois braços que me apertam, me acolhendo ao chegar. Na varanda muitas flores e nos vasos doce perfume. Em cada olhar muitos amores, em cada mão um vagalume.
agasalha o peregrino sem destino e a mulher equivocada abranda o olhar ferino, inaugurando nova estrada na casa de repouso sobre o pão, e tem água da fonte viva, alimento para o enfermo, para o são, e a prece que norteia nossas vidas. Na varanda muitas flores, e nos vasos doce perfume, em cada olhar muitos amores, em cada mão um vagalume. Venha logo, venha agora, descansar suas fadigas. Se o mundo lá por fora só nos oferta mais desdita, eis o lema deste pouso, ensinado por Jesus. Vinde, amigo, buscai consolo, sou o pão, sou a luz. Na varanda muitas flores, e nos vasos doce perfume, em cada olhar muitos amores, em cada mão um vagalume. Nesta casa de repouso, em que ora busco abrigo. Vamos para os nossos lares na paz de Deus.